Olá a todos, amigos e irmãos da Palavra de Deus. Gostaria de convidar para mais um estudo do ensino da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, essa revista aqui que nós temos usado, cujo pastor Samuel Muri de Aquino é autor destas lições. Hoje, irmão, vamos estudar a grandiosidade da nossa salvação. É o tema da lição, né? O título. E se encontra nos textos básicos, 1 Pedro, de 1 a 3, versículo 2. Quero convidar os irmãos para ler junto aqui também a introdução desse primeiro versículo, né? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nós hoje vamos falar sobre esses textos, né? Que eu só vou ler esse para não ocupar muito espaço. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por mais um estudo? Senhor Deus, Senhor nosso Pai, muito obrigado a Deus pela essa oportunidade que o Senhor nos dá de estar falando contigo nesse dia e que o Senhor possa nos auxiliar com o seu Espírito Santo a esse estudo tão importante da primeira carta de Pedro às igrejas. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Então, irmão, tem um título nessa segunda lição: a grandiosidade da nossa salvação. O texto bíblico já diz, 1 Pedro, de 3, versículo 3 a 12, é o texto bíblico. O objetivo desse estudo, irmão, é refletir sobre o conceito de salvação. Esse estudo também se divide em 4 tópicos, né? Primeiro tópico: a salvação nos proporciona uma nova vida. Segundo tópico: a salvação nos garante uma herança. Terceiro tópico: a salvação nos sustenta nas provações. E quarto e último tópico: a salvação nos revela a sua grandeza. E concluindo o estudo, assim, e depois para pensar e agir. Eu quero começar também o estudo hoje fazendo algumas perguntas que está aqui para pensar e agir. A gente vai, decorrer do estudo, a gente vai trabalhando isso. Primeiro, você já percebeu que algumas pessoas recebem uma herança e passado algum tempo ficam sem nada? Você já percebeu quantas pessoas já receberam sobre herança ou até mesmo jogos que eles fazem e depois perdem, né? Ainda bem que a nossa herança é indestrutível, incomparável, incorruptível, enfim, uma herança eterna no céu. Essa é a promessa do nosso Pai. Segundo, a salvação não é o resultado de boas ações ou boas obras, não pelo nosso merecimento, mas é a manifestação da graça diante da nossa fé depositada em Cristo. Você já valoriza a sua salvação? Você tem valorizado realmente? Ou você tem se corrompido ao longo desse tempo? É uma pergunta para todos nós, né? Então, irmão, vamos dar introdução aqui ao nosso estudo de hoje, dessa maravilhosa carta do apóstolo Pedro, né? Nós temos falado muito sobre o apóstolo Paulo, mas essa é do apóstolo Pedro. Diante do quadro de perseguição e sofrimento que o povo estava enfrentando, a tendência era piorar. E o apóstolo Pedro envia uma carta para conforto, fortalecimento da fé a partir da experiência pessoal de cada um com o Senhor. Então, essa carta tem o propósito de fortalecer a nossa fé diante das perseguições e diante dos problemas. O apóstolo Paulo vendo aquela situação, Pedro vendo aquela situação, então ele fala sobre a experiência pessoal de cada um com o Senhor. Exatamente a nossa conversão também se dá na experiência pessoal de cada um. Depois da sua saudação enfática sobre benefícios desfrutados pelos cristãos, o autor passa a contrapor o sofrimento com os benefícios da salvação. Então, diante das perseguições, irmão, as perseguições
e o sofrimento, ela vem para nos fortalecer a nossa fé. São as provações que nos faz firme em Cristo. Sem luta, sem desafio, não há assim como a pessoa fortalecer sua fé. As dificuldades, perseguições com a segurança, satisfações profundas em Cristo no céu. O dualismo dessa presente carta apontando para a difícil realidade vivida no presente e a esperança da glória eterna nos céus com alegria, segurança e satisfação. Irmão, nossas perseguições, nosso problema, ela se culmina na herança nos céus. A alegria que o crente, que o servo de Deus vai ter lá no céu, quando Cristo assim dizer, vinde bendito do meu Pai. Diante do sofrimento e das perseguições, muitos têm amargura e revolta contra Deus, por erro em interpretação bíblica, por maldade de algum líder no ensino e de um evangelho falso, herético, antibíblico, que uma teologia focada e voltada para aqui e agora, completamente descaracterizada dos ensinos de Jesus do Novo Testamento, diminui o sacrifício de Jesus e a grandiosidade da salvação. Um evangelho fraco e assim sem muito propósito que nós vemos, um evangelho que está falsificado, um evangelho que no hiato, né, ali tem que ser agora, né? Mas Cristo, ele fala sobre o sofrimento sacrificial de Cristo aqui. O apóstolo Pedro está enfatizando. É preciso considerar todos os benefícios que os cristãos desfrutam a partir de uma experiência com Cristo, a presença constante bênçãos que recebemos através da salvação em Cristo. Desde o momento que você recebe Cristo, meu irmão, ainda que haja lutas, dificuldades, você é beneficiado com um presente de Deus que é Ele mesmo, Jesus Cristo. A salvação, primeiro ponto, primeiro tópico, né? A salvação nos proporciona uma nova vida. Essa nova vida que foi dirigida a Nicodemos, foi dirigida a Zaqueu, foi dirigida à mulher samaritana, essa nova vida que é dirigida a nós também, ela nos faz um dos conceitos presentes na salvação e regeneração, né? Um ser que se regenera, que ele se torna novo, né? E diz assim, ou seja, um ser gerado de novo, um novo nascimento exigido pelo Senhor Jesus. Por que Jesus existe em novo nascimento? Porque nós fomos corrompidos com o pecado. Só através de Jesus nós podemos ter essa nova vida. Este é um tema importante para o apóstolo Pedro, uma vez que seus leitores estavam sendo atacados e perseguidos, né? Essa carta, ela foi direcionada à igreja. E quando eles liam essa carta, eu tenho assim noção que haveria um fortalecimento na fé dele. Tenho certeza que esse é um dos intentos do apóstolo Pedro. Tendo que habitar em lugares isolados, vivendo como refugiado e forasteiro, assim, o ensino tinha como intenção mostrar que a nova vida é um presente de Deus, né? A nova vida com Cristo é um presente de Deus. Jesus é o nosso presente maior, né? É o presente que Deus nos deu, que muda a essência e, consequentemente, transforma completamente a realidade espiritual. Jesus instrui Nicodemo sobre a necessidade de nascer de novo. Está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1. Então, Nicodemos, né, aquele doutor da lei, foi ter de noite com Jesus e ali ele perguntou, a Jesus como poderia entender melhor sobre a salvação. Jesus disse que era necessário nascer de novo e ele, não sei se ele não entendeu ou fingiu que não entendeu, mas ali acabou tendo a explicação de Jesus sobre o novo nascimento, né? Ser gerado de novo, não é ir para o ventre da mãe de novo, mas sim nascer no Espírito Santo de Deus. A mensagem do Evangelho é uma mensagem que proclama a nova vida em Cristo. Todas as pessoas transformadas, elas sempre têm um testemunho, algo a falar, algo a acrescentar sobre a sua salvação, porque Jesus faz a mudança. Para a luz
Berkhoff, a regeneração é o ato de Deus pelo qual o princípio da nova vida é implantado no homem e a disposição dominante da alma tornada santa. E o primeiro exercício santo dessa nova disposição é assegurado. Viu, irmãos? A santidade, Deus quer que nós sejamos santos, separados deste mundo, preparados para quando Ele vier, nós estejamos dispostos, aptos a subir com Ele para a glória. O que se percebe é uma mudança que é ocasionada pela ação do Espírito Santo na vida, produzindo resultado espiritual. Você é dirigido pelo Espírito Santo e o que você praticava, o que você fazia, agora você não tem mais aquela vontade, porque o Espírito Santo testifica no seu coração que você deve ser uma nova criatura. Mudança que atinge o ser como um todo, no que diz respeito às emoções, vontade e ao intelecto. A qualidade de vida do cristão é completamente antagônica aos costumes vividos na sociedade pagã, e Pedro sinaliza para os seus leitores e ouvintes esta mudança inquieta, incomoda não os não cristãos, quer dizer, os ímpios, né? Antagônico quer dizer contrário. Então nossos desejos são contrários ao costume do mundo. Enquanto o mundo vai em uma direção, a igreja ela é oposta, ela tenta ir contra esses anseios. E o que nós vemos na sociedade são pecado, degradação, imoralidade. Isso atinge o cônjuge, parentes, amigo, patrão, empregado, enfim, todo aquele que não tem experiência pessoal com Jesus, né? A experiência pessoal com o Senhor Jesus. É a ressurreição de Jesus, é a garantia da nossa regeneração. Todo o ato de Jesus, todo o trabalho que Jesus fez na cruz, se ele não ressuscitasse, não teria sentido nenhum. Porque o que faz diferença dos outros, ou das outras religiões, ou dos outros que se dizem que são alguma coisa que leva a algum lugar, Jesus é o único que garante que ele é o Filho de Deus e que ele ressuscitou dentre os mortos, foi a promessa. Essa é a diferença. Os outros, nós sabemos que eles estão lá no sepulcro ainda. A salvação garante uma herança, né? Então nós falamos no primeiro ponto, no primeiro tópico, a salvação nos proporciona uma nova vida, somos transformados. A salvação nos garante uma herança. É o segundo tópico, né? Então nós temos essa garantia que nós seremos galardoados por Cristo, né? Diante das perdas e sofrimentos cristãos, Pedro nos encoraja a fortalecer, apontando para os benefícios que eles haviam recebido da salvação e também revelando a promessa de Cristo de uma herança eterna nos céus. Meu irmão, meu amigo, você tem algo muito importante que é a salvação. O mundo e as pessoas procuram glórias e honra, mas nós procuramos só uma coisa, a salvação da nossa alma, e levar pessoas ao conhecimento de Cristo para que ele também tenha o mesmo acesso que você teve direito da salvação. E aqui ele fala que nós já estamos dispostos a ganhar e herdar essa herança, né, que está reservada no céu. Perdoe, irmãos. Em contraste com as perdas em vários aspectos, eles tinham motivo suficiente para uma tranquilidade interior pautado na promessa de uma herança de qualidade infinitamente superior a todas as conquistas alcançadas nesta terra. Meu irmão, meu amigo, que glória um homem quando tem um entendimento e assim, que ele sabe que é muito importante para ele que ele parta desse mundo tendo a certeza que ele vai morar com Cristo no céu. Porque nós sabemos que todas essas coisas aqui, tudo, casa, carro, glória, dinheiro, tudo isso aqui é perecível e vai passar. Mas a vida eterna, estar com Cristo, estar com os irmãos que nós adquirimos ao longo desses anos todinho, a igreja reunida, adorando um só Deus, um só Senhor, glorificando esse Deus maravilhoso, vai ser extraordinário. Ouvi essa semana mesmo pessoas dizendo, pessoas de igreja, irmão, infelizmente, pessoas de igreja, elogiando alguns eventos, dizendo que nunca viu.
mas ele não viu mesmo não. Sabe por quê? Porque a glória, a festa que vai haver no céu vai ser muito maior do que essa que nós presenciamos aqui, né? E diz assim, o convite é para tirar os olhos dos problemas, dificuldade enfrentado na terra e olhar com alegria os benefícios prometidos nos céus, deixar o transitório pelo permanente. Tudo isso aqui é transitório, tudo isso aqui vai perecer, meu irmão. Não se apegue em nada desse mundo. Olha, não devemos nem deixar, a Cristo mesmo falou, aquele que amar o seu irmão, o seu pai mais do que a mim, não é digno dele. Temos que abandonar, vamos dizer assim, né, uma palavra forte, abandonar, porque Cristo vai vir e a qualquer momento ele pode estar cumprindo sua promessa. A carta oferece o valor da herança para os cristãos em 3 aspectos. Olha só a importância. Por que a salvação é importante e como herança? Incorruptível, não se corrompe, não se deteriora, não se enferruja, não se apodrece, porque a salvação é eterna. Ela está no grego, né? Arphaton. Em grego, significa o que não é perecível, passivo de morte. Jesus declarou que uma herança em termos terrenos pode ser algo da traça, ferrugem e de ser roubada por ladrões. Mateus 6, 19, 21. Viu, irmão? Hoje você não tem nem sossego para ir num banco, no mercado, na rua, porque os ladrões estão aí. Mas a herança celestial do cristão nunca poderá sofrer qualquer tipo de dano ou ação de corrupção. É tua, é minha, nós adquirimos, porque Cristo pagou o preço e é incorruptível, não tem fim. Incontaminável, amiantos, em grego, refere ao que é puro e não pode ser contaminado, sem mácula ou qualquer mancha. Uma herança terrena pode sofrer contaminação, pode ser de origem ilícita, pode provocar contendas, divisões no âmbito familiar, enfim, pode ser uma herança suja. Você já viu, irmão? Muitas das vezes, até dentro da família, briga por casa, propriedades, e às vezes aquele dinheiro que ele adquiriu foi de coisas ilícitas que ele praticou em algum roubo, né? E nós vemos tudo isso aí, aqui o apóstolo falando sobre a incontaminação da nossa salvação, porque é uma herança de Deus. Mas é uma herança do povo de Deus, é livre de contaminação e jamais poderá ser alcançada pelos poderes do mal, né? Aqueles que praticam a maldade não alcançarão essas coisas, né? Imarcessivo, amarantos em grego, com o significado de não murchar e perder o seu valor. Lembra daquele que o justo é como a luz da aurora, né? E brilha cada dia mais. E ele fala sobre a flor que murcha, né? E já não existe mais. Aqui se coloca nesse termo: murcha e cai, nossa herança permanece indestrutível. Sua natureza jamais sofrerá algum dano ou estrago. Que herança maravilhosa nós temos assegurada nos céus, né? Viu, irmão? Que satisfação, né? Quando você tem essa convicção de que você é um salvo em Cristo Jesus, porque você segue a Cristo, obedece os preceitos de Cristo e tem a esperança, né? Nós temos que ter esperança que um dia nós estaremos com Cristo. O apóstolo Pedro faz questão de registrar que a nossa herança está guardada nos céus. Nós não temos herança aqui na terra, nossa herança é celestial. E que um dia, certamente, haveremos de recebê-la das mãos do Senhor. Nossa herança está guardada pelo próprio Deus. Olha que legal, né? Você não vai ser recebido por um presidente, por uma autoridade, não. Você vai ser recebido por Deus, a autoridade máxima, o Deus infinito, o Deus da glória. Que Deus maravilhoso. Você vai receber ali, né? Certificando que você é um crente, um salvo, um filho de Deus. E um dos nossos hinos diz, de forma belíssima: no poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo de cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre susterá.
você está seguro em Cristo. Esse hino aqui é do nosso cantor cristão, que muitas das vezes, não se escandalize, não tem sido cantado nas nossas igrejas batistas, infelizmente. Mas são hinos inspirativos que nos fortalecem a fé. No poder de Cristo Mestre. Não vou ficar pela aqui que eu não sou bom cantor, não. Mas vamos lá, irmãos. Ó. Terceiro ponto, né? Nós já falamos. O primeiro ponto, a salvação nos proporciona uma nova vida. Segundo ponto, a salvação nos garante uma herança. Terceiro ponto, a salvação nos sustenta nas provações, né? Não estamos só nessa luta. Nossa fé é testada através das provações e dificuldades. É aí que nós somos testados. Tá tudo bem? Tem dinheiro no bolso? Tem amigos? Né? Mas isso não quer dizer que você está feliz, não, irmão. Está seguro, não. A nossa fé é testada através das provações e dificuldades. Ao que o apóstolo Pedro apresenta uma comparação com o ouro refinado pelo fogo, né? O ouro bruto, o metal, ouro, quando ele passa pelo fogo, ele é refinado, as impurezas saem. O barro, quando ele passa pelo fogo, ali uma escultura, qualquer que seja, um vaso, ele passa a ser trabalhado e quando ele seca, né, ali pelo fogo, vê se tem rachadura, algum defeito e tira ele. Mas se ele passa nesses testes, ele é aprovado. Assim é a comparação que o apóstolo Pedro está fazendo. E recebe uma aprovação ao fim do teste. Assim também a fé dos cristãos, depois de testada, é comprovada ser uma fé genuína, autêntica, produzindo ao contrário de revolta, decepção, uma ação profunda de louvor, honra e glória de Jesus Cristo, quando do seu retorno uma manifestação da exaltação a Cristo em sua volta triunfante. Eu já falei isso aqui, a alegria que vai ter o povo, a igreja reunida em torno desse nosso Messias, quando Cristo voltar, né, para levar a sua igreja. Vai ser júbilo. Então, irmão, toda aprovação, todas as lutas, problemas, estou passando problema, estou sendo perseguido, ninguém me entende, mas Deus te entende e você está sendo provado, Deus está vendo a sua fidelidade. Em vez de derrota e fracasso nas provações, em vez de tristeza permanente, desânimo, todo cristão apresenta diante do seu Senhor com demonstrações mais profundas do seu amor e da sua alegria incomparável produzida pela salvação. Irmãos, lembramos dos apóstolos, lembramos dos cristãos da primeira, lá do princípio da igreja, quando sofreram perseguições por Nero, quando muitos foram levados às prisões, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, outros, os primeiros apóstolos sofreram pela causa desse evangelho maravilhoso que nós estamos tratando aqui com essa revista desse autor maravilhoso, o pastor Samuel Muri de Aquino, né? Esse pastor renomado que traz para nós ensinamentos profundos, que o evangelho não é facilidade, não. O evangelho que estão pregando aí, de facilidade, que tem que botar Deus na parede, tem que dizer que é agora, né? Mas não é isso, não. O evangelho é provações e muitas das vezes sofrimento, porque nós estamos sendo provados. Nós não estamos aqui para alegrar ninguém, não. Nós estamos aqui a alegrar a Deus. A essência da nossa fé é provada e aprovada diante das perseguições que se apresentam de diversa maneira com requintes de crueldade. Temos um exemplo em 1 Pedro 4,12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Sofrimento para o cristão não é novidade, pois Cristo já havia ensinado a respeito com o propósito de prepará-lo para os dias futuros. Perdão novamente, estou com um problema de... Então, irmãos, é o seguinte,
Jesus já nos tinha antecipado que muitos passariam por provações. E o apóstolo o apóstolo Pedro e os outros levaram esses mesmos ensinamentos como nós devemos levar. Que o evangelho não é facilidade. Ainda que Deus abençoe, ainda que Deus dá refúgio e segurança. O apóstolo Pedro diz que era possível viver alegre com o resultado da salvação, mas um breve tempo seria atingido por algumas provações, sendo que possível inferir do texto o aspecto temporário de qualquer sofrimento ou dor. Uma visão bíblica correta, todo cristão pode desfrutar de paz interior a meio todo tipo de perseguição. Jesus nos ensinou: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, 33. Viu? O próprio Jesus, o nosso Messias, já nos alerta sobre esses dias difíceis e de provações. Quarto e último tópico. A salvação nos revela a sua grandeza. A salvação nos revela a sua grandeza, a grandeza do Evangelho. Você não vê nenhum programa de TV falando sobre salvação, sobre céu e inferno. Mas não há nada mais precioso, irmão. Eles podem falar que o homem foi no espaço, que o homem fez isso e aquilo, mas a salvação é muito maior. Ele nem tem ideia do que esse benefício fez ao homem. Na revelação bíblica tem uma linha de pensamento que perpassa todo o Antigo Testamento, que fala da salvação da humanidade. A humanidade chegou na Lua, a humanidade enviou... Não, a humanidade alcançou a sua salvação através de Jesus. Os profetas indagaram sobre esta tão grande salvação. Houve um exame cuidadoso para conferir promessas sobre a vinda do Messias, né? Os profetas pesquisaram aonde que vai vir o Messias, em qual cidade, quando, qual tempo. Os astrólogos, os irmãos lembram, né? Daqueles magos que estiveram lá no nascimento de Cristo. Não foi só os judeus, mas muita gente já esperava pelas profecias. E consequente a salvação. Os apóstolos anunciaram a salvação por todos os lugares, o que podemos perceber com ênfase da carta, assim como da pregação de Pedro em Atos 2, 4 a 10, apontando que não há salvação a não ser em Cristo. Esse é o ponto culminante que nós temos que enfocar. Não é para o outro nome qualquer, é só no nome de Jesus. Não é em outra religião, como eu não quero falar nome de pessoas, de personagens, né, para não ofender. Mas eu quero dizer que só através do nome de Jesus, né, que nós temos que ter cuidado hoje. Até para você falar em qualquer coisa, você tem que ter cuidado. Então só através do nome de Jesus que nós temos salvação. Eles podem pregar o que for, mas só Jesus salva. Diz que a grandeza da salvação são coisas que até os anjos anseiam observar. Irmãos, seres celestiais, seres maravilhosos igual os anjos, que a própria palavra diz que são seres que vieram para nos auxiliar, estão ao nosso auxílio, para nos guardar, nos livrar. Uma demonstração de algo maravilhoso que foi concedido aos homens e era necessário retratar em oposição às situações vividas de sofrimento e perseguições. Quando lemos o texto paralelo a Efésios 2 e Colossenses 1, percebemos a grandeza da nossa salvação pela ação poderosa e extraordinária de Deus, trazendo a libertação, redenção a todos os homens na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Não há ato, não há coisa mais fantástica na história da humanidade como a vinda do Messias. Se você parar, meu irmão, meu amigo, para pensar, você nunca viu uma coisa tão extraordinária como a vinda do Messias. Um cumprimento da palavra que estava lá em Gênesis e aconteceu nos dias. E como diz lá em Hebreus, antigamente falava Deus de muitas maneiras pelos profetas, mas nesses últimos dias
tem falado através do seu Filho, Jesus Cristo. E ele tem falado, sim, irmão, a humanidade que não está percebendo a fala dele. Para concluir esse estudo, irmão, a salvação não apenas tira o homem do inferno e da condenação eterna, mas oferece inúmeros benefícios que são desfrutados desde já. Às vezes as pessoas pensam que na nossa fala, na nossa pregação, que nós batemos muito no inferno, né? Mas não é só isso não, irmão. Os benefícios que você tem com uma salvação, você já começa a desfrutar aqui da terra. E imagine se aqui você começa a se alegrar, imagine como será lá no céu. Não vou dizer que só será regozijo, alegria, prazer imensurável, né? Imagine um êxtase, né? Que essa palavra nós usamos muitas vezes para outras pessoas, um êxtase, a alegria, o prazer de estar ali frente a frente com o nosso Criador, né? Benefícios que são desfrutados desde já e continua em toda a eternidade, não terá fim, nunca mais terá fim. Você estará ali eternamente se alegrando na presença de Deus. Para muitos pode ser utopia, mas para nós é realidade, né? Desfrutamos do relacionamento com Deus, com nossos irmãos, e percebemos o cuidado amoroso de Deus em todas as circunstâncias que vivemos, pautado em uma vida de esperança, da glória eterna, com uma herança maravilhosa, né? E é o que eu já tinha falado, não só com Deus. Imagine o seu amigo, o seu parente, né? Quando você chegar lá e você vê todas aquelas pessoas se reunidas em torno, adorando ao nosso Deus maior, né? Meu irmão, meu amigo, chegamos a mais uma conclusão de um estudo. A finalidade aqui não é abranger de forma como a gente abrange na escola bíblica dominical. É só para dar uma pitadinha, né? E você que frequenta na sua igreja a escola bíblica dominical, não deixe de ir, fortalece a escola. A escola é um lugar de democracia, que você pergunta, você responde, você participa. Eu gosto muito da escola dominical. Por que eu faço esses estudos aqui? Para incentivar você a participar na sua igreja, aonde você está, a ter mais prazer na leitura da palavra de Deus. Vamos agradecer a Deus por mais uma oportunidade e que Deus assim já possa nos dar sempre a oportunidade para estar fazendo esses vídeos, né? Vamos orar a Deus agradecendo? Senhor Deus, nosso Pai, bendito eternamente seu nome. Obrigado a Deus pela grandiosidade da salvação nos concedida. Ainda que não merecíamos de nenhum dos seus benefícios, porque nós somos pecadores, somos duros de coração, mas o Senhor tem entrado na nossa vida com o teu Espírito Santo e tem nos regenerado as nossas vidas, nosso ser, nos dando a oportunidade, ó Deus, que os anjos mesmo desejavam de falar do teu amor e de pregar esse evangelho eterno, genuíno, maravilhoso, que é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pelo presente que nos deu, que é o seu próprio Filho Jesus Cristo. Nós queremos te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado desse estudo e sente desejo de participar, venha conosco no nosso próximo estudo, se Deus assim nos permitir. Amém.